Bom, hoje vamos então iniciar a nossa segunda aula, Cristologia, né? Lembrando que vamos estudar, pode passar o slide, a pessoa, a divindade, a encarnação, a humanidade, a morte, a ressurreição, a ascensão e a volta de Cristo. A primeira aula passada, estamos estudando sobre a pessoa, vamos continuar estudando a pessoa de Cristo e vamos entrar na divindade de Cristo, ok? Na aula passada estudamos sobre algumas crenças, né, de algumas seitas, né? Infelizmente são seitas, não são igrejas, né? Eles não creem nas três pessoas, né, que convivem ao mesmo tempo, não creem que Jesus é Deus, né, e por aí vai. Estudamos o credo de Nicéia e o credo de Atanásio, né, que é a fé que nós professamos. Tá? Estudamos a pré-existência de Cristo no Novo Testamento, né, os testemunhos, e a pré-existência de Cristo no Velho Testamento. Tá, ok? Estávamos estudando o anjo do Senhor, né? E o anjo do Senhor é Jesus, né? Aparecendo pré-encarnado, antes de encarnar, ok? Estudamos isso. E hoje vamos continuar estudando sobre o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor nunca aparece depois da concepção milagrosa de Cristo. O que acontece? Esse anjo do Senhor, ele na maioria das vezes, tem algumas vezes que não é o anjo do Senhor, é um anjo, um mensageiro de Deus, tá? Não é Cristo. Mas o anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado, após a concepção milagrosa de Cristo e após Cristo morrer, ressuscitar e ascender aos céus, ele não aparece mais, tá? Não se encontra o anjo do Senhor no mesmo sentido no Novo Testamento, tá? Então, 10 vezes no Novo Testamento traz um anjo do Senhor. Tá? Inclusive, Mateus, capítulo 1, versículo 20. A única vez que encontramos o anjo do Senhor é no mesmo trecho, em Mateus, capítulo 1, versículo 24. Quando José acordou do seu sonho, ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Vamos próximo slide, então. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Isso é no 24. O anterior, qual que é o slide? Isso. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Veja que esses dois anjos não são Jesus pré-encarnado. Tá? Maria já estava grávida de Jesus. Então, o anjo do Senhor é um anjo, tá? É um anjo comum, não é o anjo do Senhor, tá, ok? Assim, o uso do artigo é simplesmente o uso familiar. Não está dizendo que é o anjo do Senhor, o anjo, destacando ele, o anjo. É o anjo do Senhor, apenas um uso familiar, se referido à menção do mesmo anjo anteriormente, tá? 2 Samuel 24:16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna, o Jebuseu. Zacarias capítulo 1. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com os quais está indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Então, um anjo comum, não é o Cristo pré-encarnado. Um anjo do Senhor, um anjo do Senhor se encontra 10 vezes no Novo Testamento. Sempre na capacidade de um anjo.
Mateus capítulo 1, próxima... Não, pulei. Por exemplo, aquele que persuadiu Mateus 1 e advertiu Mateus capítulo 2 a José, e aquele que soltou os apóstolos em Atos 5 e Pedro em Atos 12 da prisão. Esses anjos não mostraram nenhum atributo divino, era um anjo comum. Tá? O anjo do Senhor é diferente dos outros anjos na área de adoração. Por exemplo, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Em hebraico não existe palavra em maiúsculo. Quando é traduzido para o português, o anjo do Senhor, anjo está com a letra A maiúscula. É para indicar que é o próprio Deus. No hebraico não tem isso. Então como que faz isso? A tradução em letra maiúscula foi para facilitar. Mas no hebraico o que acontece? O anjo do Senhor, que é Deus, que é Jesus pré-encarnado, ele recebe adoração. Ele aceita ser adorado. Um anjo comum não aceita. Então, Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor, veja que o anjo está com letra maiúscula, anjo, mas isso é só no português, tá? O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Então, quem que era ali o anjo do Senhor? Jesus. Cristo pré-encarnado. Tá? Jesus falava com Moisés ali. Os outros anjos, que não são Jesus, proíbem que o homem adore a eles. Veja a diferença em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja que esse anjo aqui não recebeu adoração. Então, no hebraico, quando você vê o anjo do Senhor recebendo a adoração, é o próprio Cristo pré-encarnado. Quando ele não recebe, não é Cristo, é um anjo que não recebe adoração. No capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então o anjo, quando não é o anjo do Senhor, não é Cristo, ele não recebe adoração. Ok? Então, como no hebraico, aqui Apocalipse está em grego, mas lá no hebraico, quando o anjo do Senhor aparece e não aceita adoração, não é o Cristo pré-encarnado. Quando ele recebe adoração, é Cristo pré-encarnado. Ok? Então, o apóstolo não pôde adorar os anjos que estão revelando os sinais. Ao invés disso, eles mandam que ele adore a Deus. Com respeito às testemunhas de Jeová, podemos mostrar que Jesus não encaixa na categoria dos anjos. Porque testemunha de Jeová diz o quê? Que Jesus é Deus Pai. Primeiro criou Jesus e Jesus criou todo o resto. Então eles enquadram Jesus como um irmão nosso, um servo, como um anjo qualquer. Então isso já não se encaixa. Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se Jesus fosse um anjo comum, essa passagem está completamente errada. Se ele não é Deus, ele não pode ser adorado. Ele não pode ser adorado aqui. Jesus Cristo é o Senhor. É uma afirmação. Então, Jesus Cristo
é Deus. Tá? Sabemos que todo mundo vai ajoelhar diante de Cristo, mas os anjos proíbem esse tipo de adoração, conforme a gente leu o Apocalipse. Então, se Jesus é um ser criado como nós, ele não pode ser adorado. E essa passagem aqui que Paulo escreveu, a igreja de Filipos está errada. Só que ele é Deus. Ok? Outras passagens, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Pai Eterno. Pai Eterno. Miqueias capítulo 5. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim, aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, aquele que será o governante sobre Israel. Então, Jesus é Deus. Okay? Cristo como Jeová no Velho Testamento. Próxima passagem. Gênesis 18:1. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, o Senhor apareceu a Abraão. Eram 3 homens. Veja ali. Ó. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. 3 homens. Corpo. 3 homens. Quem era? Um deles era o Senhor. A pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. 2 anjos foram para Sodoma, resgatar Ló e sua família, e o Senhor permaneceu ali com Abraão. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se o rosto em terra. Aqui, quem era o Senhor que falava com Abraão? Que ficou com ele? Um corpo, um homem. Um homem. Cristo pré-encarnado. Ele era quem? O Senhor. Assim o Senhor apareceu a Abraão, que viu 3 homens. Quando os dois homens, os anjos, saíram para Sodoma, Abraão ficou diante do terceiro, que era o Senhor na forma de um homem. O próprio Cristo em Gênesis, como Jeová. Tá? Josué capítulo 5, do 13 ao 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé. Um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho da qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou, exatamente como ele falou com Moisés: Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Cristo, pré-encarnado, falando com Josué. Tá? Josué 6:2. Então o Senhor disse a Josué, veja, continuando, o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Cristo falando com Josué, pré-encarnado. Tá ali. O Senhor disse a Josué. Mais uma passagem que Cristo se revela ao homem como Jeová. Isaías 6, versículo 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas.
Com duas cobriam os rostos. Por que eles cobrem o rosto? Porque não pode contemplar toda a glória de Deus. Com duas cobriam os pés, porque eles não podem tocar o solo sagrado que está sentado no trono de Deus. E com duas voavam, porque eles estavam prontos para serem enviados. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que Santo, Santo, Santo? No hebraico não existe negrito, não existe o superlativo. Então, esse Santo, Santo, Santo é Santíssimo, é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Legal. Como que a gente identifica que era Cristo aqui? Como que a gente vai identificar? João, capítulo 12. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, eu os cure, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então aqui, no Evangelho de João, se refere a essa passagem de Isaías, que fala: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. Essa passagem de Isaías, ele viu Jesus sentado no trono. Tá? Jesus pré-encarnado. Então, Isaías vê o Senhor sentado no seu trono e ele chama essa pessoa de o Rei, o Senhor dos exércitos. Em João 12, João explica que era esse rei no seu trono. E ele diz que Isaías viu a glória de Cristo naquele momento. Então, Isaías viu quem assentado ao trono? Jesus Cristo. Tá. Uma advertência: o Senhor Jeová no Velho Testamento nem sempre é Cristo. Tá? Nem sempre é Cristo, pré-encarnado. Passagens obscuras. Algumas passagens no Velho Testamento mostram que não podemos simplesmente defender a equivalência entre Cristo e Jeová. Por exemplo, Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, aqui a gente vê: o Senhor disse ao meu Senhor. O Pai disse ao Filho: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Aqui é o Pai conversando com o Filho. Tá? O Pai conversando com o Filho. Próxima passagem. Veja. Volta só um slide. São duas palavras ali, Senhor e Senhor, em hebraico. Coloquei em hebraico ali para a gente ver. Próximo slide. A primeira passagem é Javé. Primeira palavra, perdão. A transliteração é Javá, ou Ioruá, Javé. Aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro, o nome impronunciável, a não ser com a vocalização. Por que impronunciável? Porque é o tetragrama, não tem vogal. Tá? Então, colocando a vogal, Javé, que foi feito pelos maçoretas, que incluíram vogal, porque a pronúncia se perdeu. Os israelitas não pronunciam esse nome e ninguém sabe como pronuncia. Mas Javé, que de Javé vem o Jeová. Então essa é a primeira palavra que está se referindo ao Pai. A segunda palavra é Adonai, né? Procedente de uma raiz não usada, significado governar, referindo-se a Deus, o Senhor Deus, Senhor de toda a terra. Então, aquele que existe é o primeiro, o Pai. O único nome verdadeiro de Deus. E o segundo, o Senhor Deus, o Senhor de toda a terra. O Pai falando com o Filho. Tá? As duas palavras ali que, traduzindo, disse: o Senhor falou ao meu Senhor. Ok? Então, aqui,
É o Pai falando com o Filho. Ok? Parece que às vezes o Jeová do Velho Testamento é o Cristo pré-encarnado, e outras vezes Jeová indica o Pai mesmo, o Pai falando com o Filho. Duas pessoas distintas, que coexistem ao mesmo tempo, junto com o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas são uma. Tá? Como que a gente pode entender isso? É praticamente impossível. Ele não explica como que isso funciona. Porque a mente dele é infinita, a nossa é finita. Jesus falou, se eu falando para vocês aqui do que é da terra, vocês não entendem, imagina se eu falar do que é o celestial. Então assim, a nossa mente ainda não consegue conceber e entender e explicar isso aqui. Talvez lá, na eternidade, a gente entenda. Tá, ok? Então, como Cristo Jeová pode ser o anjo de Jeová? Então, se Cristo é Deus, como ele é o anjo dele mesmo, né? O anjo de Deus, sendo que ele é Deus. Às vezes o nome Jeová se aplica à trindade divina como um todo. Assim, Cristo serve como o anjo de Jeová. Quer dizer, a única pessoa visível aos homens como um homem das três pessoas divinas. Ou seja, o que a gente enxerga? Cristo. A gente não enxerga Deus Pai nem o Espírito Santo. A única pessoa que a gente consegue ver, que a gente vai ver, é Jesus. Tá? No Velho Testamento, esta pessoa visível tem o título de anjo do Senhor. Cristo ainda não havia sido revelado. Eles sabiam que teria o Messias, mas ele não foi revelado, ele não havia se encarnado ainda. Mas ele aparecia. No Novo Testamento, ele tem o título de Filho de Deus. Ok? Então, o anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado. Cristo encarnado, o Filho de Deus. Ok? Então aqui a gente fecha a pessoa. Fechamos a pessoa e vamos entrar agora na divindade de Cristo. Tá? Definição. A palavra divino nem sempre significa aquilo que é divino. É divino, tem todos os atributos de Deus. Pode significar sublime, perfeito. Nossa, essa comida está divina, né? Então significa sublime, perfeito, encantador. Mas neste contexto de Cristo, mantemos que Cristo é divino no sentido de possuir todos os atributos de Deus. Quando a gente fala que Cristo é divino, quer dizer que ele tem todos os atributos de Deus. Onisciência, onipotência, presciência, soberania, todo-poderoso. Então, esse sentido que a gente diz que Cristo é divino. Ok? Então, os nomes de Cristo mostram a sua divindade. Então, primeiro, pelos nomes. Cristo é chamado Deus. Quem chama Cristo de Deus? A palavra dele. Ele se apresenta para a gente como Deus. Tá? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, theos. E o verbo era Deus. Logos, palavra. Theos, Deus. Theos, teologia. A ciência de Deus, theos, Deus. Então, no princípio era o verbo, logos, e o verbo logos estava com Deus, theos, e o verbo era Deus, theos. O nome dele é Deus. Próximo slide. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Ele disse, haja luz, e houve luz. Foi ele. Tá? Próximo slide. Apocalipse 19, 13. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, Logos de Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, chama Cristo de Deus. Deus. Cristo é chamado Deus. Logos, em João 1 e Apocalipse 19, 13, expressão tirada por João da personalidade da sabedoria do Antigo Testamento. O Logos se apresenta como o Criador e tudo que existe, identificando como Deus de Israel e Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus de Israel e o Senhor dos Exércitos. Próximo slide. E lhes ordenarás
que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quem que é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel? Jesus. Assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra. Então quem que está falando aqui com Jeremias? Jesus. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem é reto aos meus olhos. Quem que está falando com Jeremias aqui? O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o que fez a terra. Quem é Ele? Jesus Cristo. Por isso que Israel não entendeu essa primeira vinda dele. Como que esse todo-poderoso aqui é esse mendigo aqui falando com a gente? Não é Ele. Por isso eles rejeitaram. Entendeu? Rejeita. Por isso que o estudo da palavra é tão importante. É muito importante. Para a gente saber quem é nosso Pai. Você não ama o que você não conhece. Você não conhece, você não ama. Né? Próximo. Deus nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Deus unigênito, o Filho. Então ele é chamado Deus. Deus, os nomes de Cristo. Deus. Próximo slide, João 20, 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. A palavra aqui é Theos. Theos, Deus. O anterior, volta um slide para mim. A palavra aqui também é Theos. Theos, Deus. Próximo, o outro. Romanos 9,5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Theos. Então, como que ele é chamado? Theos. Deus. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Ele é Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Também, Theos. Theos, o nome de Cristo. Theos, Deus. Próximo, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz... O que ele fala de Jesus? Ó Deus. Mas do Filho diz o quê? Ó Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mais uma vez, se referindo ao Filho como Theos, Deus. Último versículo. Quando um testemunho de Jeová vier até a sua casa, pede para ele pegar a Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Tem. Lê para mim, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20. Só pede para ele ler. Geralmente ele vem com a revistinha. Você cumprimenta ele, com toda a educação, e fala, você tem uma Bíblia? Lê para mim, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conhecemos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pede para ele ler esse versículo aqui para você e pede para ele explicar. E fala para ele, a palavrinha aqui é Theos, tá? Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, todo o Novo Testamento chama Cristo de Deus. E a palavrinha grega aqui é Theos, que se origina teologia, ciência de Deus. Ok, irmãos? Vamos finalizar a aula por aqui e vamos orar, agradecendo. Pai, obrigado por essa aula, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos dá o conhecimento para que possamos discernir a verdade.
e conhecer ao Senhor, conhecer a Cristo, ter o Teu Santo Espírito habitando em nós e podemos saber que um dia estaremos com o Senhor para sempre, Pai. Então somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos proporcionou até aqui e peço que o Senhor continue nos protegendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.